Bom dia, povo meu de boa vontade. Tudo bem com vocês? Bem, estamos em confinamento, quarentena, afastamento social, como queiram chamar, de 30 a 40 dias. Está uma situação bastante difícil por conta desse coronavírus. Não temos muito noção do que virá pela frente. E vamos fazendo o que sugere a Organização Mundial de Saúde. Quem tem bom senso faz isso. E tem saído aí na mídia que a convivência, confinados, tem havido muito atrito dentro de casa. E eu percebo que deve ser fato porque há uma incidência maior de perguntas sobre divórcios, pensão, esse tipo de coisa. Porque, como vocês sabem, o meu site é um pouco de tudo um pouco. Porque eu cozinho, eu sou avó, eu sou mãe, eu fui bancária e sou advogada. Então, eu já falei sobre divórcio, sobre como devemos e podemos agir no divórcio. Eu não sou a favor de jogar fora e não tentar consertar, mas se não tem como, a gente faz o divórcio, sim. Então, agora hoje eu vim falar sobre um outro tema também bastante nevrálgico no quem faz direito no setor de famílias e sucessões, que é o meu caso, tá bom? Que são falar sobre pensões alimentícias. Tem dois tipos de pensões, né? Para as crianças, os filhos, e para o cônjuge também, normalmente a mulher, quando ela não trabalha. Mas eu diria que hoje, atualmente, a maior parte se diz mais às crianças, que as mulheres quase todas já estão trabalhando, conseguem se manter. Então, hoje eu vou falar sobre pensão alimentar de menores, ou não só menores, melhor dizendo, sobre dependentes que precisam da ajuda para sobreviver, certo? Então, primeira coisa que eu queria esclarecer é que não tem isso aqui até os 18 anos, tá? Não tem. É enquanto o menor, o filho, tiver necessidade. Por exemplo, ele fez 18 anos, está na faculdade, o pai deve manter, né? Dar condições para que ele enfrente como um adulto com ferramentas apropriadas para ganhar o seu próprio sustento. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria esclarecer é que em lugar nenhum está escrito que é 1/3 de salário mínimo, 1/3 disso ou 30%. Existe como vamos dizer, usa-se muito esse cálculo de 30% para o dependente, independente de ser 1, 2 ou 5. Mas não é sobre o salário mínimo. Quando o promotor, o Ministério Público pede 30%, é sobre os proventos da pessoa, né? Se ele ganhar 10 mil, seriam 3 mil, e não sobre o salário mínimo, certo? Isso está esclarecido, né? Então, o que a gente pode afirmar? Antes eu queria dizer o seguinte, eu recebo essas perguntas e eu não devo responder pessoalmente, diretamente para essa pessoa. Então, quando as perguntas são sempre as mesmas, ou mais ou menos sobre a mesma coisa, eu venho aqui e falo genericamente, né? Então, claro que depois do que eu falo, vocês devem procurar um advogado da vossa confiança que faça, no caso, famílias e sucessões, certo? Então, até pouco tempo, usava-se o biônimo, necessidade e possibilidade. A nova doutrina e jurisprudência colocou também a proporcionalidade. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. A necessidade, claro, vai se ver qual é a necessidade que o alimentante... Não, desculpa. Qual é a necessidade do alimentado, certo? A possibilidade é a possibilidade do alimentando. E a proporcionalidade é levar em consideração os ganhos do casal,
dos pais, da mãe e do pai, de dois pais, duas mães, nessa família agora moderna. Bom, então é interessante que às vezes a gente ouve, nossa, você viu o filho do fulano? A pensão dele é de 50 mil. Que criança gasta 50 mil? Não. Você tem que ver que quando o casal estava junto, aquela criança tinha um padrão de vida. Se separou, se o pai é um jogador de futebol, por exemplo, ou um cantor que ganha milhares de dinheiro, bolos de dinheiro, essa criança vai ter essa mesma qualidade de vida. O pai tem um jatinho, quando o filho for viajar, ele irá de primeira classe, na pior das hipóteses, de business. Consegue entender? Por quê? Já pensou, assim, a criança, o dependente está sendo criado num lar estruturado. De repente, normalmente, a figura do pai sai. Então, procura-se evitar que tenha maiores perdas. Já pensou? Perder a amizade, tiver que mudar de casa, tiver que mudar de colégio, tiver que mudar de padrão de vida, é muita coisa para essa criança lidar, esse adolescente lidar, né? Então, procura-se que a vida dele tenha o menor embate possível, para que ele tenha estrutura emocional para lidar com o problema. Consegui fazer entender? Então, existe até uma linha que fala que na guarda compartilhada, a criança fica, quem vai são os pais. Então, uma semana fica um pai, então a criança fica naquele local, para evitar que ela fique mudando toda semana. A guarda compartilhada quer buscar essa mesma estruturação emocional para a criança, para ela ver que assim, o casamento acabou, mas o pai é pai e a mãe continua sendo mãe. Mas voltando à pensão. Então, como é que faz isso? O que a gente pensa da necessidade? A necessidade inclui médico, remédio, comida, roupa, lazer, claro, né? Que mais? Aluguel. Essa pessoa tem que morar em algum lugar. O gasto com água, com luz, enfim, internet hoje faz parte do pacote das necessidades. Soma-se tudo isso e vê quanto que cabe à criança, né? Claro, se o custo de uma casa custa 5 mil qualquer coisa, 5 mil qualquer moeda que você queira pensar, claro que os 5 mil não é só dessa criança, mas tão pouco, mas ela tem aquela infraestrutura. Por exemplo, a mãe precisa de uma empregada, tem o filho, precisa de empregada, porque ela fica lá com a criança, ela não é obrigada a ficar só 24 horas fazendo tudo e o pai só fica no bem bom, né? Então a empregada tem que ser pago pelos dois. Consegue me entender? Ótimo. Então, e o que a gente se vê por aí? E eu posso dizer que, salvo raríssimas exceções, o homem não quer manter a criança. Ou então acha assim que a criança gasta 200, 300 qualquer coisa, né? Esquece que essa criança estuda numa classe que tem 30 coleguinhas, provavelmente vai ter 3, 4 aniversários por mês para ir, que vai comprar um presentinho, que a criança, no começo do ano, tem material escolar, que no meio do ano acaba, tem que ser reposto, que às vezes quebra, né? Enfim, tem... se não paga médico ou paga médico, se paga plano de saúde, os remédios têm que ser comprados. Enfim, e a gente vê uma usura por parte normalmente do pai. Eu conheço uns 2 casos em que o pai, assim, foi
exemplar, dá vontade até de pôr no altar e acender vela. Mas, via de regra, gente, as experiências que eu tenho são sempre muito tristes. Engraçado que quando a mulher vem pedir divórcio, a primeira coisa que eu falo assim, você tem como se manter uns 5, 6 meses? Por quê? Não, porque, olha, primeira coisa, ele vai sair de casa, você paga aluguel, ele vai parar de pagar aluguel, parar de pagar o condomínio. Se a prestação da casa, vai parar de pagar. Ele vai parar de pagar a escola das crianças, de pagar o... Ah, não vai, eu conheço, nossa, ele adora os filhos, ele não faz isso, eu falo, faz. Eu não conheço ele, mas eu conheço o homem no divórcio. E faz isso, e todos fizeram. Como eu disse, tem 2 casos que são exceções e você sabe que a exceção só reafirma a regra, né? Então, o que eu já vi? Eu já vi homem pedir para ser mandado embora, para perder o emprego e daí ficar trabalhando sem carteira assinada para não ter como ser descontado. Porque o Ministério Público manda para a empresa e a empresa desconta do salário. Então, eu até digo assim, o fulano não dá mesada, é tomada, né? Dado é aquilo que você faz sem ninguém te obrigar. O resto é obrigação, né? Dado é outra coisa, é voluntário. Bom, eu já vi pararem de fazer hora extra para não dar a pensão sobre hora extra. E aí a pessoa pergunta assim para mim, mas como é que faz o autônomo, o profissional liberal? Como é que vocês acham? Bom, a gente prova por outras maneiras, né? A gente pede imposto de renda, pede para o juiz pedir o imposto de renda, a gente pede para o juiz quebrar o sigilo bancário. E hoje também ficou muito em voga usar as redes sociais. Então, é o que nós chamamos a aparência, né? Leva-se em conta a aparência do que a pessoa está vivendo. Então, não tenho dinheiro. Nossa, mas não tem dinheiro e leva essa vida? Se tivesse dinheiro, faria o quê? Eu me lembro uma vez... eu estava fazendo advocacia pro bono, ou seja, gratuita, e eu fui defender um pai que estava com ordem de prisão, porque não estava pagando a pensão. Olha, eu estava vendo que ele e eu íamos sair preso, porque ele ainda quis justificar com o juiz. O juiz falou, por que o senhor não está pagando? Eu estou desempregado. O juiz falou assim, mas o senhor continua comendo? E assim, o senhor está desempregado, quanto tempo? 4 meses. E esses 4 meses, o senhor acha que seu filho comeu ou não? E quem que está dando comida para eles? O senhor não está dando nada? Assim, ele ainda falou assim, olha, o senhor está bem gordinho, o senhor não parece que está passando fome, não. Então, o senhor vai, aonde o senhor come, o senhor leva seus filhos para comer. Se o senhor não está ganhando. Aliás, o senhor sai daqui, vai puxar carroça, cantar latinha, faça o que o senhor quiser, mas o senhor tem que pagar essa pensão, porque senão vai preso. E eu dei um cutucão nele para ele não falar mais nada antes que a gente saísse preso de lá com ordem de prisão, porque ele queria justificar o injustificado. Eu não tenho para pagar. Bom, e a criança para de comer? Dorme na rua? E as necessidades? Quando você não dá a mesada, a pensão, a pergunta que fica é, quem é que está mantendo o seu dependente, que era a sua obrigação? Se você se perguntou isso? Bom, então eu já falei da necessidade, que tem que ver todos esses gastos, que são inerentes à criança, cabeleireiro, barbeiro que corta o cabelo, enfim, levar no oftalmo uma vez por ano, né? Se precisar, dentista 2 vezes por ano, se precisar pôr aparelho de dente, né? Quando existe a fixação daquela pensão, aí o pai,
ou a mãe que recebe aquela pensão, o resto ele tem que se virar e cobrir, né? E o outro não tá nem aí mesmo, sabe? É venha a nós o vosso reino nada. Bom, eu já falei da possibilidade, como que é feita a possibilidade. O cara ganha tanto, vai dar tanto. Claro que o que vamos fazer aqui, falar um nome, mas não acho que estou ofendendo, por exemplo, a pensão do filho do Neymar não pode ser a mesma pensão que, por exemplo, se eu tivesse que dar. Ele ganha muito mais que eu, óbvio. Por exemplo, se o Roberto Carlos tivesse que dar uma pensão para um filho, quanto seria? Certo? Não é o mesmo daquele coletor de lixo, não é o mesmo da faxineira, nem do faxineiro, daquele porteiro. Então, a possibilidade é dentro do que o alimentante ganha. E a proporcionalidade é o quê? Vamos supor que o pai ganhe 30 mil por mês. 30 mil o quê? Qualquer coisa. Euro, dólar, reais, bolinha de gude, não me importa. E a mãe ganhe 10. Bom, então o pai deve arcar com 2/3 das despesas e a mãe com 1/3. Isso é a proporcionalidade. Mas, assim, infelizmente, parece, eu não sei, não saberia dizer o que passa na cabeça normalmente dos homens. Parece que quando separa, o filho deixa de ser filho, sabe? Assim, a escola do fulano é cara. Sim, mas ele já estudava naquela escola quando você estava com a mãe dele. Então, por que vai tirar da escola? Como é que a criança chega na escola? Alguém tem que levar e buscar. É você? Não, você vive aí brincando de moço solteiro, né? Vai para todas as baladas. Mas quem é que leva e traz? Quem é que prepara o lanche do café da manhã? Porque normalmente essa conta é paga pela mãe. Normalmente essa obrigatoriedade, tudo fica nas suas costas, nas costas da mãe. Porque, pensa uma coisa. Quantos viúvos você conhece? Não existe viúvo. Ele fica viúvo em casa. Mulher fica viúva e cria os filhos. Eu já vi falar, não, eu não casei de novo porque eu não quis pôr um homem diferente dentro de casa para não judiar dos meus filhos. Eu já vi isso. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a mãe separa, fica com os filhos, ela cria. Se o cara separa e a mãe larga os filhos, que também tem uns casos que a mãe vai embora e larga o filho, o que o cara faz? Ele pega o filho dele e dá para a mãe dele criar. Ou ele casa em 2 tempos e põe uma outra mulher dentro de casa. Ele não dá conta sozinho. Volto a dizer, via de regra. Como toda regra, tem exceções. Mas procura pensar quantos casos você conhece e quantos não. E qual é a proporção de que eu estou dizendo, se não é isso mesmo. Cada 100, 2 o homem age diferente. O resto é como eu estou dizendo. Bom, então, outra coisa que eu disse e quero reforçar não é até 18 anos, gente. Se o rapaz, a moça for fazer um curso profissionalizante, uma faculdade, isso se estende ao longo até a pessoa terminar a faculdade, conseguir se aprumar, sei lá, montar consultório, começar a trabalhar para se prover suficientemente, certo? Então, infelizmente, eu não tenho grandes... tudo que eu vi é quase que tudo nefasto mesmo. Tem 2 casos que, como eu já estou me repetindo pela 3ª vez, que são diferentes, mas eu já vi caso quando o cara ele era registrado, não quis perder o emprego, para não dar a pensão, ele abriu mão do pátrio poder. Ele deu a criança em adoção para não pagar a pensão. Então, gente, eu não me espanto com muito mais nada, não. Eu me espanto como as pessoas quando chegam para conversar, elas apostam que eles vão agir diferente e, infelizmente, não é assim.
Bom, era isso que eu tinha aqui para falar. Não sei se ficou claro. Qualquer coisa vocês perguntam, que eu respondo. Eu queria aproveitar um momento para dizer o seguinte: se inscreva, acione o sininho, compartilhe, comente e divulgue, por favor. E eu também quero fazer uma ressalva. O vídeo, o último que eu pus do pão, tá faltando um pedaço. Eu tô vendo se a menina que fez essa edição para mim consegue arrumar, mas a culpa é toda minha, não é dela não, tá? Se ela consegue arrumar e eu vou colocar novamente na íntegra inteiro, bonitinho como deve ser. Então, gente, pensão alimentícia, recordando, tem que ter o triônio: possibilidade, necessidade e proporcionalidade. A necessidade é do dependente, do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade entre os dois que devem sustentar: pai, mãe, dois pais, duas mães, não me importa como queiram. Certo? Então fica aqui o meu muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, né? Por você estar aqui comigo. E comente, tá bom? Beijo!